E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. E o meu é Alicia. Pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo novo para vocês e agradecendo também pelos mais de 2.800 inscritos. É isso mesmo, pessoal. E ajude a gente a chegar a 3.000 inscritos. Se você está vendo esse vídeo e tá aparecendo lá aquele local lá de se inscrever vermelho, se inscreve e dá o seu like. É bem fácil, né? Se tá vermelho, clica. Isso. Gente, não custa nada, é de graça, é rápido, é fácil, não tem que preencher nada. Então ajuda, por favor, porque... Não tem que preencher nada. porque ajuda muito a nossa divulgação. E aproveitando, já dá o like. Não vai pagar nada também, não. E você vai esquecer de dar o like. Vai esquecer, eu vai sei. Esquecer. Porque a gente sabe disso. A gente sabe, também assiste vídeo. Isso, dá o seu like agora. Dá o like. Peraí, tô vendo aí você dar o like. Isso, obrigada, beleza, valeu. Obrigado. Então chega de enrolação, pega logo a sua pipoca e vamos com a gente para mais um vídeo de hoje. O caso de hoje é uma recomendação do nosso querido inscrito Junior Max. O ano era 1998. E o dia 4 de março. Por volta das 2 horas da tarde, Rui Pedro foi pedir permissão para sua mãe deixar ele sair e passar o dia com seu amigo Afonso Dias, um caminhoneiro de 22 anos que era muito amigo dele, da família dele, mas nesse dia Filomena, a mãe dele, né, não deixou ele sair e falou com ele para poder estar brincando num terreno abandonado que tinha bem perto ali de sua casa. Mas mal sabia ela que essa seria a última vez que iria falar com seu filho. O Rui Pedro, então, tinha os seus 11 anos e, como o Igor falou, o Afonso tinha por volta de 22 anos. E mesmo que essa diferença de idade fosse grande, eles costumavam ficar juntos, a ficar conversando, porque o Afonso era não somente amigo do Rui, mas também era amigo da família. Esse caso aconteceu em Portugal e, junto com o caso da Madeleine McCann, esse é um dos casos também mais conhecidos em Portugal. Mas vale ressaltar também que, por mais que algumas fontes dizem que o Afonso ele era muito amigo da família, eu vi um vídeo de uma portuguesa que já não conta muito essa versão. Ela diz que a mãe de Rui não concordava muito com a amizade do garoto com o Afonso, justamente por causa da diferença muito grande de idade. O desaparecimento do Rui só foi notado horas depois, quando um professor entra em contato com a família questionando por que o garoto não tinha comparecido na aula das 17 horas, que era algo muito incomum. A família então se surpreende com aquela informação, já aciona a polícia e os familiares já começam a procurar pelo Rui. A polícia, porém, só começou a fazer as buscas pelo Rui no outro dia, o que gerou grande aflição na família e, posteriormente, a polícia foi até processada por ter cometido erros gravíssimos. E a bicicleta do menino Rui foi encontrada por um vizinho em um terreno baldio bem próximo de sua casa. Ela estava meio que jogada, meio que escondida em meio todos aqueles matos, né? E em meio a todo o desespero do sumiço do Rui, foi aí que a sua mãe Filomena se recorda que o Rui havia pedido ela permissão para ir para casa do Afonso, para conversar. E é aí que o Afonso entra em cena para ser interrogado pela polícia. E vendo sobre vídeos, vendo também alguns artigos, lendo sobre o caso, melhor dizendo, encontrei basicamente dois tipos de cenários. O primeiro vai estar dizendo que o Afonso estava muito perturbado e que ele não sabia de nada, estava assustado porque não sabiam de onde estava o Rui Pedro, não sabiam do paradeiro dele. E a segunda, que inclusive é a que mais fala, né, a que mais coincide nos locais onde eu pesquisei, fala que o Afonso parecia muito calmo, muito tranquilo, e ele disse que não tinha passado o dia com o Rui Pedro. Independente do estado emocional do Afonso, em ambas as versões ele teria sugerido para a polícia para fechar as fronteiras. E também foi constatado que o Afonso mentiu nas suas declarações quando ele disse que não havia visto nem conversado com o Rui, porque 3 amigos do Rui teriam dado, né, a declaração para a polícia que o viu conversando com o Afonso em um Fiat Uno preto. Essa questão dele ter falado para fechar as fronteiras é algo tipo... Eu sei que na Europa tudo é muito pertinho, né? Normalmente quem vai para lá vai em 1, 2, 3, 4 países em muito pouco tempo, porque é tudo muito perto. Mas algo estranho, né? Tipo,
avulsa-se a fecha as fronteiras. Mas fato é que esse Fiat Uno preto era do irmão do Afonso, e o Afonso havia falado que ele iria levar o carro no mecânico, mas ficou andando pela cidade durante todo o dia sem algum rumo definido, e na verdade nem no mecânico ele chegou a ir. Quando então a mentira do Afonso cai por terra, o avô do Rui entra em contato com ele e chora e compulsivamente pedindo, implorando para que o Afonso contasse tudo que ele sabia, onde estava o garoto. E também o avô dele chegou a oferecer tudo que ele tinha para que o Afonso então contasse o que ele sabia que pudesse ajudar realmente nessa história. O Afonso então só chorava e dizia, ficava repetindo para que eles fechassem a fronteira. E foi aí que o primo do Rui, o André, ele entra nessa história. André disse que no dia 3 de março, o dia anterior, ele estava com o Rui e também com o Afonso, e que o Afonso, independentemente da idade dos dois, havia falado que iria levá-los até uma meretriz, uma prostituta. E ficou então combinado no outro dia, no dia 4, todos estarem indo até a casa desta prostituta, encontrar essa mulher para poder passar a tarde com ela. O André realmente não teria se encontrado com o Afonso porque sua mãe não teria deixado ele sair de casa no dia. Mas realmente a polícia recebeu uma declaração de uma prostituta chamada Alcina, que deu uma declaração dizendo que conheceu o Rui e que o Afonso teria dado para ela 10 euros para ter relações sexuais com o Rui. Além disso, ela falou que o Afonso havia falado que o Rui tinha 13, 14 anos de idade. Isso porque lá em Portugal parece que a criança ou a adolescente com 14 anos de idade já tem consentimento sexual. E por isso ele havia falado que ele, o Rui, tinha essa faixa etária, essa faixa de idade. Ela então disse que aconteceu o seguinte: ela entrou dentro do carro onde estava Afonso e Rui e que eles foram para um local e que o Afonso teria saído do carro e ido para um local que ele não tinha visão dos dois e que o Rui teria começado a chorar, dito para ela que ele não queria estar ali, que ele só deixou a bicicleta e entrou no carro com o Afonso, mas que na verdade ele não queria estar ali, que a mãe dele não fazia ideia de onde ele estava e que ele queria ir embora. Apesar de todo esse depoimento da Alcina, muitas pessoas não acreditam que ela esteja falando a verdade, porque aparentemente ela não conhecia o Afonso e ela só veio a dar esse depoimento depois que o caso se tornou um caso muito grande em Portugal. Então a mídia já tinha uma cobertura muito grande e alguns acham que na realidade ela só estava querendo ganhar um pouco de fama e ser vista. Mas vale lembrar que a Alcina chegou a dar detalhes importantes da trajetória do menino naquele dia. Um mês depois, do desaparecimento do Rui, um comentarista político chamado Nuno Rogério viajou com sua família para Disneyland Resort Paris, onde a família passeou e tirou várias fotos. Em uma dessas fotos em especial, aparecia um menino muito semelhante a Rui Pedro, e ao seu lado estava sentado um homem que aparentava ter os seus 40 anos de idade, vestindo uma jaqueta vermelha. A polícia então viu aquela foto, confiscou todas aquelas fotos, mas aparentemente não deu em nenhum resultado, evoluindo para a procura do menino Rui Pedro. Em 1º de setembro de 1998, 13 forças policiais fizeram uma operação internacional de captura de material pornográfico infantil que ficou conhecido como The Wonderland Club. Foram confiscados cerca de 750 mil materiais contendo fotos e vídeos de várias crianças que representavam cerca de 1.263 crianças. Rui Pedro estava infelizmente dentro desse número de crianças que foram identificadas, mas identificadas mesmo foram cerca de apenas 16 crianças. Depois de ver esse material, a polícia então seguiu numa linha que o Rui teria sido assassinado pelos seus sequestradores após ter sido abusado e onde essas cenas foram gravadas por essa rede de pedófilos. Viajando então um pouco no tempo, em 2011 acontece enfim o julgamento a respeito do caso Rui Pedro. A Alcina, a prostituta que havíamos falado anteriormente, ela identificou Afonso como o homem que havia entregue até ela aquela criança, o Rui Pedro.
E no dia 3 de outubro de 2014, somente 3 anos após o julgamento, o Afonso foi condenado por 3 anos pelo motivo de sequestro e não de desaparecimento de Rui Pedro. No dia 18 de março de 2015, Afonso então é levado pelo seu advogado até a prisão e ele recebe uma pena de 3 anos, mas é reduzida para 2 devido ao bom comportamento. E no dia 29 de março de 2017, Afonso então é liberado da prisão. Vamos falar então de algumas curiosidades e mistérios que envolvem o desaparecimento da criança, do jovem Rui Pedro. A sua mãe, Filomena Teixeira, disse que a polícia não fez muito caso do desaparecimento de seu filho. Disse também ainda que não houve investigação em familiares, vizinhos, amigos e que também não houve nenhum tipo de inspeção no carro do Afonso, mesmo tantas testemunhas terem dito que viram Rui Pedro no carro com o Afonso naquele dia. E além disso, ela ainda disse que foi assediada por um dos inspetores. Ao longo de anos, o jornalismo investigativo da Ana Leal da TVI, uma emissora de TV de Portugal, sempre foi trazendo novas pistas sobre o caso Rui Pedro antes da polícia. E para a própria jornalista, ela achava isso um absurdo, porque como que pode uma jornalista, simplesmente com o objetivo de informar, de ir atrás de novas informações, estar sempre à frente da polícia judiciária? Ela achava isso uma grande negligência e um reflexo da incompetência da polícia na época. Os vizinhos de Afonso mencionaram que os recursos financeiros do Afonso aumentaram após o desaparecimento do garoto e que a polícia realmente não investigava, não acreditava na família, nem na prostituta, em ninguém, basicamente. E aí fica a pergunta: se os recursos financeiros do Afonso realmente aumentaram da noite para o dia, será que ele vendeu a criança para uma rede de pedófilos? Será que foi por causa disso que ele ficou falando, avaliem as fronteiras, olhem as fronteiras, talvez ainda dá tempo? Fica a pergunta. O Afonso era conhecido por ser um homem de poucas higienes, mas curiosamente no dia do desaparecimento do Rui ele tomou 2 banhos e quando o pai do Rui chegou na polícia, naquele dia, os policiais informaram que era impossível extrair qualquer coisa das roupas do suspeito. Helder Silva, que foi uma das 5 crianças que viu o Rui Pedro naquele dia, disse ao Correio da Manhã sobre Afonso que ele era uma pessoa muito estranha. Ele sabia tudo sobre a criança, sabia onde ele estava, com quem ele estava, o que aconteceu durante o seu dia e que cerca de 2 semanas antes do desaparecimento de Rui Pedro, Afonso estava um pouco obsessivo, ele queria estar perto, queria saber de tudo o que acontecia. No dia da reconstrução do crime, o Afonso Dias deixou escapar algumas questões importantes. Ele, por exemplo, não conseguiu explicar o que ele estava fazendo entre 2 horas da tarde até as 18 daquele dia. E isso mostrou que realmente faltou um pouco mais de investigação, de provas e de depoimentos que poderiam ser cruciais para solucionar o caso. E também os inspetores nunca disseram o porquê eles teriam desvalorizado o depoimento da prostituta Alcina. Em 2007, Filomena Teixeira, a mãe de Rui Pedro, lançou uma associação de crianças desaparecidas. E na inauguração deste projeto esteve presente Laurinda Meira, a mãe de Rui Pereira, que também desapareceu em 1998. Além da presença dela, houve a participação de cerca de 2.000 crianças. E até hoje não se sabe do paradeiro do garoto Rui Pedro, mas nesse ano, em janeiro, ele completou 33 anos, se ele estiver vivo. Você já conhecia este caso? Já viu sobre ele em algum outro canal ou até mesmo na internet? Comente aqui embaixo aquilo que nós não falamos, até mesmo porque esse caso é um caso muito extenso e muito famoso, como nós dissemos, em Portugal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você tem também alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo, né, amor? A gente quer algumas recomendações, como você sempre tem feito. Exatamente. Então é isso por hoje, pessoal. Nós vamos deixar as nossas redes sociais, se possível nos sigam por lá também. E um forte abraço, até o próximo vídeo. Uhul!